Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abra seu coração. Gênesis 22:12, olha o que diz: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante dessa poderosa palavra do Senhor, e nós clamamos nessa noite que o Senhor ministre essa palavra no nosso coração, ó Deus, que nenhuma dessas sementes sejam comidas por aquele pássaro que vem comendo as sementes que caem à beira do caminho. Declaramos que nenhuma dessas sementes cairão à beira do caminho, porque nós vamos cuidar de cada uma delas, nós vamos prestar atenção, nós desejamos que elas penetrem num coração fértil, num coração profundo, Senhor, e elas produzam frutos a 100 por um. Senhor, nós declaramos nessa noite que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Nós declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós declaramos que o Senhor despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e já te agradecemos. Amém, amém. Se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Não, irmãos, eu sei que é uma história bem conhecida, vocês conhecem bem essa história. É a história quando o Abraão é provado por Deus, e Deus pede que o Abraão sacrifique o seu filho Isaque. É muito tremenda essa história, mas ela falou comigo de uma forma muito diferente, assim, muito personalizada. Eu fui muito desafiado, porque olha só o que acontece. Deus fala com Abraão: Abraão, toma o teu único filho, e Deus fala assim, né? O filho que tu amas, olha só, o filho que tu amas. Deus sabe que o Abraão é apaixonado por esse menino, e eu quero que você leve o menino lá no Monte Moriá, oferece o menino ali em holocausto. Sabe que essa palavra holocausto significa holo todo, causto, queimar. Então, já pensou o que Deus está pedindo para Abraão? Olha, eu quero que você queime o menino completamente, não vai sobrar nada dele, você vai sacrificar, e depois você vai queimar o menino. Quem tá me acompanhando aqui? Aí o Abraão, então, vocês sabem, ele topa o desafio. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Quando eu estava lendo isso, eu pensei, Deus nunca vai pedir um filho para nenhum de nós, assim, não assim, não é? Porque não tem nada a ver com a gente não vive hoje de fazer holocaustos, não é? Não tem nada a ver com a gente. Mas, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou muito assim no meu coração o seguinte, que, na verdade, o que Deus está falando com Abraão é: Abraão, você tem coragem de me entregar tudo? Sabe, e essas alturas da vida do Abraão, ele tem mais de 100 anos, porque quando o Isaque nasceu, ele tinha 100 anos, e o Isaque agora é um rapaz, ok? Ele deve ter, sei lá, uns 115 anos, nessas alturas do campeonato, o Senhor quer que eu entregue o meu único, quer dizer, não é o único, você sabe que ele tem o Ismael, mas o único filho da promessa, quem está me entendendo? Que Deus falou, através do Isaque, eu vou cumprir a minha aliança, de enviar o Messias. Então, na verdade, o Isaque é a única possibilidade. E o Senhor está tirando a única possibilidade. Agora que eu estou com 115 anos aproximadamente, Senhor, não dá mais para recomeçar. Ele está pensando assim, né? Então, quando eu pensei nisso, irmãos, aí eu entendi pela primeira vez essa história. Pensa, tanto tempo que eu leio a Bíblia, e eu pensei assim, puxa vida, será que tem alguma coisa que eu tenho, ou eu penso que eu tenho, que se Deus me pedisse, eu teria dificuldade de entregar tudo, né? E sabe o que eu pensei? Aí vocês vão pensar as coisas de vocês, ok? O que eu pensei? Eu pensei assim, se Deus hoje, eu com 52 anos, aí Deus fala assim para mim, Jackson, vai à terra de Moriá e entrega a Paz Church Palmas, não é? E você vai começar tudo de novo, do zero, como você começou aqui há 13 anos atrás. Quando você chegou aqui, né, naquela igrejinha com 90 cadeiras, com todas aquelas dificuldades. Então, aí eu pensei,
Eu não tinha pensado nisso. Meu Deus, se fosse eu, se fosse você, tem algo na sua vida que você ama muito, Deus sabe, e você sabe também que você ama muito, que você deu um duro para chegar onde você chegou aí nessa área, um sonho, sei lá, um projeto, não é? Realizado ou não realizado. Se Deus falasse para você, para tudo, entrega tudo, eu tenho outra coisa para você, não é? Você vai começar tudo de novo, não tem nada a ver com isso aí, abre mão disso. O que você faria? Irmãos, não é uma palavra sobre perder, preste bem atenção, pelo contrário, é uma palavra sobre ganhar. Quem está comigo aqui? Porque olha só o que acontece com Abraão. Você sabe, quando o Abraão topou o desafio, ele sobe com o menino e quando ele vai para sacrificar o menino, irmão, ele levantou o cutelo e quando ele partiu para cima do menino, ele ouviu uma voz que falou para ele: para! Para, Abraão! Não levante a mão contra o rapaz, porque eu sei agora que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Agora, olha o que vai acontecer, irmãos. Olha o que Deus vai dizer para Abraão, Gênesis 22:16. Porque fizeste isto e não me negaste o teu único filho. Olha como que é uma palavra sobre receber e não sobre dar. Não é uma palavra sobre, não é uma palavra sobre perder, é sobre ganhar. Olha só. Porque fizeste isto, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Quem quer ser abençoado? E certamente multiplicarei a tua descendência. Então, Deus pediu um e deu milhares para Abraão. A Bíblia diz assim, olha, todos aqueles que são de Cristo são herdeiros de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Quantos são de Cristo aqui? Então Abraão deu um filho, ganhou milhares e milhares pelos séculos dos séculos. Quem está me entendendo? Olha só, irmãos, eu te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, vai ser uma descendência forte, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o que eu quero ver com vocês hoje à noite? O nosso tema, quando Jesus é o Senhor da minha vida. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, é Ele que está no comando mesmo, é Ele que manda em você, nos seus negócios, nos seus projetos, na sua vida. Sabe, irmãos, essa palavra falou muito no meu coração, porque eu disse, meu Deus, se Ele me pedisse para começar tudo de novo, abrisse mão de tudo. Cadê a minha esposa? Está ali, ela está apavorada, né? Quando eu começo a falar assim, de começar tudo de novo, ela, amor, amor. Irmãos, mas eu vou falar no final a resposta que eu dei, tá, amor? Calma lá. Eu disse, mas isso me desafiou muito. Eu falei, meu Deus, isso é muito sério. Deus é o meu Senhor. Então vamos ver aqui primeiro, irmãos, com Abraão. Quais foram as atitudes do Abraão com relação a isso? Como que realmente o Abraão se relacionou com esse senhorio de Cristo? Olha só, se Deus é o meu Senhor, a primeira coisa que eu quero ver aqui, vamos avaliar. Se Deus é o meu Senhor, eu vou obedecê-lo radicalmente. Quem está comigo aqui, ó? Então a primeira coisa aqui, não, Deus é o meu Senhor, pastor. É Ele que manda na minha vida. É mesmo? É Ele. Se com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com o teu coração tu creres que Ele é o Senhor, então tu serás salvo. Aleluia. Não é? Então eu creio, Ele é o meu Senhor. Então beleza. Então eu suponho que você está obedecendo Ele radicalmente. Vamos ver aqui Gênesis 22:3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, depois que ele recebeu o comando, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. O Abraão não pensou muito, não. E olha, presta atenção no que eu vou te falar. Olha aqui, ó. Deus falou com ele à noite, não é? Quantas estrelas? Estava à noite. E de madrugada, ou seja, irmãos, eu acho que ele nem dormiu. Quem está comigo? Não é? Irmãos, e de madrugada ele já obedeceu. Então foi uma obediência completa, foi uma obediência imediata e foi uma obediência com uma boa atitude. Amém, querido? Sabe, não é aquela obediência igual a do Saul, né? A do rei Saul, lembra do rei Saul? Olha, vai lá e destrói, mata todo mundo, os amalequitas.
pela covardia que eles fizeram com o povo de Israel no deserto. Mataram os velhos e as crianças. Então, mata todo mundo. Aí ele vai lá, obedece, mas ele poupa o gado e o rei. Não foi uma obediência completa. Então, irmãos, Deus é o meu Senhor. Como que eu estou me relacionando com as ordens dele? Pensa aí no seu coração. Olha o que diz Lucas 6,46. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Amém? Então, Deus é Senhor. Quando Deus é Senhor, Ele está na direção da sua vida, não quer dizer que Ele vai carregar os seus pesos, irmãos. Acho que tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, quando o povo de Israel sai do Egito para Canaã, e aí eles eram guiados por uma coluna de fogo de noite, quem está comigo? E por uma nuvem durante o dia. Olha só. Então, irmãos, Deus estava dirigindo, mas se eles não obedecessem, quem está me entendendo que eles não iam chegar em Canaã? Deus estava dizendo assim, por aqui, mas eles precisavam seguir a nuvem e seguir a coluna de fogo. Interessante que tem algumas cenas que eles acabaram de chegar no lugar, chegaram naquele lugar, desmontaram tudo ali, e começaram a montar o tabernáculo, aquele trabalho todo, dias para montar tudo. Está tudo pronto. E a nuvem levantava. Senhor, peraí, e a nuvem já saía, irmãos, e eles obedeciam. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui, Deus é Senhor da sua vida. Então tem que ser uma obediência completa, imediata e com uma boa atitude, irmão. Não demora muito. Olha o que diz aí, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus. Como que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor são para o nosso próprio bem, Deuteronômio 10,12. Então ele não está te mandando só para te testar, ele está te mandando porque ele quer o melhor para você. Se você demorar a obedecer, você vai perder o melhor de Deus. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui que eu aprendo com Abraão, por que ele desfrutou desse senhorio, vamos colocar assim, de Deus, né? Deus era senhor da vida dele e ele entregou um filho e ganhou uma multidão de filhos. O Messias saiu dele, aquele que abençoaria todas as nações da terra, saiu do Abraão, ele é o pai da fé. Por que isso aconteceu? Porque, em primeiro lugar, irmãos, ele estava disposto a obedecer completamente. Eu não quero dar exemplos, porque eu não quero acertar o seu. Só quero que você pense, em que área da sua vida você tem dificuldade de abrir mão, de obedecer o Senhor. Ele não está querendo te tirar nada, ele quer te entregar mais. Quando nós entregamos tudo para Deus, nós recebemos o melhor de Deus, irmãos. Amém, queridos? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Não é isso? Mas quem perde a vida por causa de Jesus e do Evangelho, achará a vida. Amém, queridos? Então, na verdade, é um desafio para a gente obedecer completa e radicalmente o Senhor. Então, em segundo lugar agora, presta atenção. Então, qual que é a primeira coisa aqui? Se Ele é o meu Senhor, qual é a primeira coisa? Obedecer. Uma obediência radical. Agora, a segunda coisa aqui, ó. Se Ele é Senhor da minha vida, eu vou crer nas suas promessas. Presta atenção, olha o que diz Gênesis 22:5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu, o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, olha o que ele vai dizer: voltaremos para junto de vocês. Olha só o que o Abraão vai dizer para os homens dele, irmão. Ele está com o rapaz, ele está com Isaac. O Isaac está carregando a lenha, não é? E o cutelo e o fogo. O Abraão está do lado dele, eles estão caminhando. Eu penso que o Abraão está em crise, mas olha só. Aí o Abraão diz assim para os homens que foram com ele: fiquem aqui. Eles andaram 3 dias. Aí no terceiro dia o Abraão disse: agora vocês fiquem aqui, porque eu e o rapaz, presta atenção, iremos adorar. E nós dois voltaremos aqui. Irmão, o Abraão não estava blefando, ele estava crendo. Porque o apóstolo Paulo diz: aquele que crê, por isso é que falei. Sabe, irmão, eu vejo que a igreja faz muito isso assim. Eu creio nisso aqui. Por exemplo, eu creio que eu vou prosperar. Eu creio que vai dar certo esse negócio. Aí depois ele começa a falar: rapaz, tá difícil, hein? Não é brincadeira não, viu? Rapaz, olha, começa a murmurar. Ele creu? Não creu, porque quem crê fala, não é? Então Abraão fala assim, ó: nós vamos lá, nós vamos adorar
e nós vamos voltar. Por que o Abraão está falando isso, irmãos? Porque ele está querendo numa promessa. Olha só, olha aqui para mim. Deus tinha falado com ele em Gênesis 17 assim, olha, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele já tinha o Ismael. Eu vou te dar um filho através da Sara. Não te mete. Porque quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele se meteu, né? Ele se meteu e acabou dormindo com a Agar, não é? A escrava de Sara, para dar uma mão para Deus, pensa, porque ele não botava fé no negócio, em que Deus ia fazer. Aí agora Deus está dizendo assim, olha Abraão, eu vou te dar um filho, rapaz, através dessa velhinha, de 90 anos. Olha o que o Abraão falou para Deus, Senhor, o Senhor não está ligado, você está ligado que eu estou com 100 anos, e a minha mulher, coitada, está com 90, já faz tempo que ela não sabe que esse negócio de ir na farmácia e comprar essas coisas de mulher. Senhor, o Senhor tem o meu filho Ismael aí, usa ele. Olha o que Deus vai falar para Abraão, Gênesis 17, 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás, como que ele vai chamar? Isaac, não é Ismael. O meu negócio não é com Ismael, é com Isaac. E eu estabelecerei com ele, e não com Ismael, a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, irmãos, o Abraão tinha uma promessa. Por que ele está dizendo para os caras lá, olha, fiquem aqui, porque eu e o rapaz, vamos lá, nós vamos adorar, e nós vamos voltar. Por que ele está falando da boca para fora? Ele só está confessando uma coisa da boca para fora? Não é isso, irmão. Ele está confessando a palavra. Ele está confessando a promessa. Ele está crendo. Olha, o que ele está pensando? Olha, se Deus falou que através do Isaac ele vai cumprir a aliança, então alguma coisa vai acontecer. Ou ele vai providenciar um cordeiro para substituir o Isaac, ou ele vai ressuscitar esse menino. Agora, eu vou obedecer. Você está se identificando? Ah, pastor, se eu fizer isso que Deus está mandando na palavra, eu sei que isso está errado na palavra, mas se eu obedecê-lo, eu vou perder. Eu estou falando com muito cuidado para você não pensar que é o seu caso, tá bom? Mas é. Irmãos, qual que é o desafio? Não tenha medo, obedeça. E confie na promessa. Quem está me entendendo? Confie na promessa. Olha, o apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento sobre essa experiência, Romanos 4:20, ele vai dizer, olha, o Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Se Deus prometeu que era através do Isaac, alguma coisa ia acontecer. Você tem uma promessa na sua vida? Irmão, se Deus prometeu, Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre. Amém, queridos? Olha, deixa eu te falar isso, não sei se eu já te contei isso. Logo no comecinho, irmãos, eu nem era pastor ainda. Eu nem era pastor. Eu vi duas coisas. Uma, eu sonhei assim, pensei, eu nem era pastor, na verdade eu tinha acabado de converter. Era um bebezinho. Aí eu sonhei que eu estava descendo de um púlpito, e um monte de gente vinha ali para falar comigo e tal, e um queria falar, o outro já estava ali na fila, rapaz, um monte. Aí, irmãos, eu me acordei rindo. É brincadeira, isso é piada, eu vou virar pastor. Não, é brincadeira isso, não é? E outra vez, eu sonhei assim, ó. Pensa, logo bebezinho, eu olhava para cima e via os caras andando numa estrutura enorme de um telhado, não é? Aí eu estava olhando para cima, vendo aquela construção grande. Aí alguém aproximava de mim e dizia, pastor! Aí eu me acordei. Irmãos, eu sabia duas coisas. Quando eu vim para o ministério, e as coisas começaram a dar tudo errado, não é? Eram umas igrejinhas pequenininhas, né? Eu nunca via esse telhado grande, era um negocinho. Eu dizia, não. E eu pensava assim, ó. Muitas vezes eu pensei, rapaz, eu vou desistir. Eu pensava, né? Eu acho que eu tomei a decisão errada. Mas eu pensava, não, mas eu ainda vou ver esses caras andando em cima daquela estrutura. Ainda vai acontecer isso. Eu estou pregando numa grande igreja e as pessoas, ainda não aconteceu. Irmãos, hoje em dia, muitos anos se passaram, já aconteceram várias vezes.
Eu já preguei até em campo de futebol. Várias vezes aconteceu. E um dia eu estava aqui nessa igreja. Eu estava aqui nessa igreja na construção. E aí eu olhei para cima. E aí os caras andando lá em cima, fazendo aquele telhado grande. E eu estava esquecido completamente daquele sonho. E alguém gritou: pastor! Aí é o sonho. Está começando, aleluia. Está começando, glória a Deus. Está começando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem está me entendendo? Então o Abraão pensou assim, olha. O Abraão pensou assim, ele prometeu, rapaz, eu não sei o que vai dar esse negócio, mas ele mandou eu fazer o holocausto. Eu estou pronto. Ele vai fazer alguma coisa. Amém, queridos? Amém? Agora olha só, eu acho muito interessante. Lembra dos espias, quando os espias chegam ali perto de Canaã, presta atenção. O Moisés enviou os 12, certo? Olha aqui, ó. O Moisés enviou os 12. Os 12 foram, e os 12 viram que era tudo verdade. Os 12 viram que o que Deus prometeu era uma terra realmente que manava leite e mel. Era uma terra muito rica. Os 12 viram. Então eles voltaram. E aí, Moisés reúne todo mundo, toda a nação. E aí, como foi lá? Aí, irmãos, os 10 começaram a dizer assim, realmente a terra é boa. A terra mana leite e mel, conforme Deus disse. Só tem um problema. É uma terra que devora os moradores. Eu acho que eles viram muitos sepultamentos. Eu imagino que talvez estivesse tendo uma pandemia, não é? Ou alguma coisa assim, muita gente morrendo ao mesmo tempo, uma doença. Porque a terra engolindo os moradores é muitos enterros, muitos sepultamentos. A terra recebendo. Eles ficaram apavorados, gente morre, muita gente morre. Aqui, rapaz, todo mundo morre aqui. Né? E outra coisa, eles falaram, além disso, tem muito gigante lá. Olha, não vai rolar isso não. Não vai rolar. O Josué e o Caleb disseram, rapaz, espera aí, nós temos uma promessa. Ele falou que era para a gente ir e tomar posse do que ele deu para o Abraão, para o Isaac e para o Jacó. Não importa se tem gigante, não importa se é uma terra que devora os moradores, vai dar certo, porque nós temos uma promessa. O Caleb ficava falando toda hora assim, essa terra mana leite e mel, o Senhor é conosco, vamos lá. Irmão, no final da história, vocês sabem, aqueles 10 não entraram, o povo acreditou mais, escuta bem, acreditou mais nos 10 do que na promessa. A minha pergunta para você é, em quem você está acreditando? Quem que você está ouvindo? Você está acreditando nas promessas de Deus? Ou você está acreditando na televisão, na mídia, ou na experiência ruim do seu amigo? Irmãos, aqueles 10 tiveram uma experiência ruim, quem está comigo? Uma experiência ruim, ficaram apavorados. E eles conseguiram convencer uma nação. O que é que você está ouvindo? Irmão, nós precisamos nos alimentar dessas promessas. Lembra quando Deus chegou lá no paraíso, e o Adão tinha pecado, estava escondido de Deus. Aí Deus começou a chamar, Adão, onde você está? Ele disse, eu estou aqui, aonde? Ele disse, eu estou com vergonha porque eu estou nu. Aí olha a pergunta de Deus, quem foi que te fez saber que você estava nu? Ei, Adão, que voz que você está ouvindo? Aí o Adão, foi a serpente. Porque não foi a minha voz, foi a serpente. Então, irmãos, o que nós estamos ouvindo? Quem está comigo? Deus é o seu Senhor. Então você vai crer nas suas promessas. Se você está crendo nas circunstâncias que estão envolvendo você, ou se você está crendo na experiência ruim dos outros, ou se você está crendo nos incrédulos que dão relatórios errados e negativos para você, você não está. Desculpa eu te dizer, mas Deus não é o seu Senhor. A circunstância é o seu Senhor, você é o seu Senhor, o diabo é o seu Senhor, o mundo é o seu Senhor, mas Deus não é o seu Senhor, porque se Ele for o seu Senhor, você vai crer na promessa que Ele te deu. Quem tem uma promessa aqui? Não saia desse lugar, não saia do lugar da promessa. Quem está me entendendo? Amém? E último lugar para a gente orar. Então qual que é a primeira coisa que o Abraão fez? Obedeceu. Foi uma obediência qualquer? Como foi? Completa, imediata e com a atitude correta. Rápido, irmão, rápido, não pensa muito, obedece logo. Qual foi a segunda coisa que o Abraão fez? Ele creu em quê? Na promessa. Deus falou, Ele vai cumprir. Não sei como que vai acontecer, mas se Ele disse, é verdade. Agora, a última coisa aqui,
A terceira e última coisa, se Ele é Senhor, eu vou confiar nos seus planos. Isso aqui é muito chave. Diga assim, ó, se Ele é Senhor. Não, grita aí, diga, se Ele é Senhor, eu vou confiar nos seus planos. Irmão, presta atenção, presta atenção. Às vezes a gente está até disposto a obedecer. Às vezes a gente está, não, eu vou crer nessa promessa. A gente fica falando a promessa. Mas quando Deus manda o processo, aí é mais difícil. Presta atenção. O Abraão tinha que confiar no processo de Deus. Olha só o que diz Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Irmão, olha só. Ele não está entendendo nada. Quem está comigo aqui? Ó? Ele não está entendendo nada. Pai, como assim? Deixa eu ver se eu entendi. O Senhor vai cumprir a promessa através desse menino, não é isso? É. E o Senhor quer que eu sacrifique o menino e mate o menino e entregue só. É isso também. E eu não estou entendendo nada. Meus irmãos, ele não falou isso. Ele se submeteu àquele processo de Deus. Eu acho muito tremendo isso. Porque, veja bem, eu quero terminar com essa história. Vocês lembram que quando Israel saiu do Egito, olha só, presta atenção nisso. Olha o processo de Deus. Quando eles saíram do Egito, eles poderiam ir para um lugar que demoraria 3 meses aquela viagem. Mas Deus fez o seguinte com eles. Mandou eles irem pelo lugar mais distante. Ok? Pelo lugar mais longe. Por quê? Porque Deus sabia, está na Bíblia, que eles teriam medo da guerra. Então eles voltariam. Porque Deus sabia, Deus conhecia a estrutura deles, que apesar de eles estarem armados, eles não eram bons com a espada. Eles passaram todos esses anos no Egito, viraram escravos. Deus sabia. Irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Quem está me entendendo? Deus te conhece por dentro. Às vezes a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa, mas Deus sabe. Aí ele falou, não. Por esse lugar não. Mas esse é o mais perto. Não, mas eu quero por esse. É esse o lugar. Eles obedeceram. Então eles obedeceram, eles creram, mas faltava confiar no processo. Agora presta atenção. Quando eles chegarem em determinado lugar, Deus vai dar uma ordem para eles que é um absurdo. Presta atenção. Deus vai dizer assim para eles, Êxodo 14:1, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que eles retrocedam, que eles voltem e se acampem defronte de Pi-Hairote, nome de uma cidade, entre Migdol e o mar. Agora presta atenção aqui, irmão. Sabe onde é esse lugar? Presta atenção, sabe onde é que é esse lugar na geografia bíblica? Na verdade, é um lugar na frente do Mar Vermelho, entre montanhas. Então, na verdade, Deus encurralou o povo. Deus fez, eles já estavam adiantados no caminho, olha só, indo para Canaã, diz, volta. Não, peraí, Senhor, como assim? O Senhor já está mandando a gente pelo lugar mais longe. Agora o Senhor vai mandar a gente voltar com todas essas famílias, milhares de pessoas. E a gente se acampar perto do Mar Vermelho, na frente do mar, entre montanhas. Eu imagino Moisés pensando assim, e se acontecer alguma coisa? E se o faraó decidir vir atrás da gente? A gente está preso. A gente está encurralado. Irmão, quem está me entendendo que era esse o plano de Deus? Você vai confiar no plano dele, presta atenção. Aí quando eles estão lá, aí eles olham para as montanhas, pensa aquele milhares de pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, animais, milhares, literalmente milhares. Os teólogos calculam mais de 2 milhões de pessoas. Aí eles estão ali, encurralados entre o mar e as montanhas. Mas eles não têm a notícia ainda que o faraó está vindo atrás. De repente alguém fala assim, pessoal, deu errado, deu erro. Porque o faraó, com o Egito todo destruído por causa das pragas, resolveu vir atrás, e ele já está dobrando a esquina. Quem está comigo aqui? Irmão, Deus colocou eles ali. Aí o Moisés, a Bíblia diz que ele, Êxodo 14, fala que o Moisés ficou apavorado e começou a orar, desesperado, Senhor. Aí Deus falou assim para ele, Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Para onde, Senhor? Fala para mim para onde? Porque na frente tem o mar, dos lados tem as montanhas, atrás está o faraó. Para onde mesmo, mestre? E Deus fala assim, levanta esse cajado aí, rapaz, que eu te dei, e ordena que o mar se abra. Agora escuta,
Vocês sabem, você acredita nisso? Irmão, o mar se... Você não acredita? Irmão, essa é a coisa mais fácil para Deus. Vou te mostrar já, peraí. Aí, ó, o mar se abriu, certo? E Israel passou a seco. E aí o povo do faraó que vinha atrás, o que foi que eles fizeram? Eles correram atrás, bora lá! Só quando eles chegaram no meio, o mar caiu em cima deles. Quem está me entendendo? Que Deus fez uma armadilha para o faraó, cuja a isca era o seu povo. Quem está me entendendo que essa armadilha só daria certo se o seu povo confiasse no processo? Você vai confiar no processo? E se ele te mandar voltar? E se ele te mandar ir para um lugar que você acha perigoso e não é certo? E se ele te colocar numa situação que fatalmente você vai ser destruído? Irmão, isso é confiar totalmente nele. Quem está me entendendo? Isso é confiar. E o Abraão, irmãos, ele confiou. Então vamos lá. Eu confio em ti, Senhor. Eu quero só terminar com uma pergunta. Eu vou terminar com uma pergunta, ok? Antes disso deixa eu ler para você Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. 1 de Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Qual é o desafio? Obediência, obedeça radicalmente. Qual é o desafio? Creia no que ele te disse. Creia no que ele te disse. Qual que é o desafio? Confie no processo. Confie. Agora, a pergunta, para a gente terminar. Irmãos, eu acho que esse foi o segredo do Abraão, porque quando eu estava ali naquela crise, eu falando, Senhor, mas se o Senhor me pedisse para eu começar tudo de novo, e aí Deus me falou assim, ó, olhe para o Abraão. Qual foi o segredo do Abraão? É isso que eu quero te falar aqui no final. Então, irmãos, por que o Abraão obedeceu, creu e confiou? Por que ele obedeceu radicalmente? Por que ele creu na promessa? Por que ele confiou no processo? Porque ele olhou para o Deus dele. Olha só, irmãos, será que a gente pode, eu e você, obedecer, crer e confiar num Deus que, escuta bem, tem poder sobre todo o mundo espiritual? Me mostra aí, pastor. Vou te mostrar só com um versículo, eu podia te mostrar com 40. Deixa eu mostrar com um. Apocalipse 21. Olha o que diz, 20, versículo 1, olha o que diz. Um anjo, quantos anjos? Um anjo segurou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Irmão, Deus nem foi lá. Ele chamou o Gabriel, né? O Wellington, mais íntimo do Gabriel, né? Batizou ele de Biel, né? Aí Deus falou assim, Biel, vem cá rapidinho. Eu nem vou lá. Deixa os meninos descansando aí. Deixa os meninos descansando ali. Vai lá e prende o chefão. Irmão, Deus queria mostrar que ele está no comando, porque veja bem, se o diabo é o príncipe deste mundo, o Deus desse século, o diabão poderosão, Deus falou, só você, Gabriel, só você. Irmão, e a Bíblia diz que ele foi sozinho lá, com uma corrente, amarrou o diabo, que não teve resistência, diga glória a Deus. Ele disse, está preso, mão para trás. Ele já amarrou no pé e tchum, está preso, 1000 anos, aleluia. Será que você pode obedecer esse Deus? Você pode crer nas promessas que Ele te deu? Você pode confiar no processo, ainda que você não está entendendo nada? Num Deus que tem poder sobre o mundo espiritual, num Deus, olha só, que tem poder total sobre a criação, irmãos. Olha o que diz João 1:3, olha só o que diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi Ele que fez todas as coisas, irmãos. E mais, Hebreus 1:3 diz assim, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, não só Ele criou todo o universo. Será que você pode obedecer, crer e confiar num Deus que criou o universo e sustenta o universo agora, nesse momento? Só com a palavra dEle. Agora, esse dia eu estava lendo, achei muito interessante que esse movimento de rotação que a Terra faz, não é? Esse movimento de rotação, se tivesse um pequeno atraso de 1/10 nesse tempo, 1/10 desse tempo, irmãos, o dia demoraria 10 vezes mais. E a noite demoraria 10 vezes mais. Já pensou isso em Palmas? Não tinha vida, irmão.
Não tinha vida. É perfeito. Ah, não, foi uma explosão. Bum! E veio toda essa perfeição. Uma perfeição que formou uma camada atmosférica que consegue destruir os meteoros, para não cair na sua cabeça. Irmão, uma perfeição milimétrica, matemática, científica. Foi Ele que fez e Ele que sustenta. Dá para confiar nesse Deus? Dá para obedecer nesse Deus? Dá para crer nele? Outra coisa, escuta bem. Será que dá para a gente obedecer esse Deus, crer nesse Deus e confiar num Deus que tem poder sobre a história? Como assim, pastor? Irmão, vocês viram domingo passado? Vocês viram? Israel tinha 70 pessoas. A família do Jacó era Israel, não é? Os filhos do Jacó eram as tribos. Irmãos, eles iam morrer de fome. Uma fome que ia durar 7 anos. Eles iam morrer. E o que isso tem a ver com a história? O Messias não ia nascer, porque o Messias tinha que ser filho do Judá. O Judá ia morrer de fome. Aí Deus providencia que um dos filhos do Jacó seja o segundo homem mais poderoso do mundo, para que esse homem salvasse aquela família. E não somente isso, para que aquele homem fizesse com que aquela família, ele colocou aquela família no melhor lugar do Egito. Eles prosperaram tanto que eles viraram uma nação no Egito. Uma nação. Milhares, como eu te falei, os teólogos dizem 2 milhões que saíram do Egito para Canaã. Por que isso aconteceu? Porque o seu Deus está no controle da história humana. Irmãos, Ele governa o mundo espiritual. O chefão, Ele só manda o Biel para o chefão, não é? Ele controla o universo, porque Ele criou tudo e Ele sustenta tudo. E Ele controla a história humana. Agora, se Ele controla a história, Ele não controla a sua vida. Irmão, a Bíblia diz que não cai um fio da sua cabeça que Ele não saiba, não é? Eu sei que para alguns é bem fácil, né? Mas irmãos, Ele está no controle da sua vida. Dá para confiar nele? Dá para crer nele? Dá para obedecê-lo? Então a pergunta é: Ele é o seu Senhor? Ele é o seu dono? Ele é o seu dono? Não é? Aí eu lembrei hoje de manhã. Eu nem tinha anotado isso, mas eu lembrei hoje de manhã que quando a gente estava vivendo aqui aquela crise, né, de a nossa obra lá na quadra 12 ser embargada, e que a obra foi embargada lá porque houve um erro ali na hora de fazer a fundação, mas depois descobriu que tinha um processo contra nós, porque já tinha a igreja adventista, a igreja católica e outra igreja lá, várias igrejas, então a gente não podia ser igreja. Aí eu lembro do cara lá, o chefão, né, o poderosão, assim falando para mim assim, olha, é só vocês falarem que é uma escola. Muda o projeto aí. Faz uma escola. Coloca o nome de uma escola e reúne a tua igreja. Ou seja, eu só tinha que mentir. Mas será que o Deus que eu sou servo, o Deus que é o meu Senhor, não é capaz de resolver essa parada? Então eu preciso mentir para receber algo. Então essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Se você está diante de uma situação que você precisa mentir para ganhar, Deus não é o seu Senhor. Quem está comigo aqui? Desculpa, eu te falo. Me perdoe, por favor. Eu deixo vocês pagarem meu jantar, por favor. Mas se você tem que mentir, você tem que fazer uma coisa errada para obter algo. Ah, não. Irmão, você não está obedecendo Ele, você não está crendo nas promessas dEle, você não está confiando no processo. E só recebe o que o Abraão recebeu quem obedece a essas coisas. Então, qual é o meu desafio para vocês hoje? Olhe para cima, olhe para esse Deus. Olha o que diz Isaías 40. Ele conhece cada uma das estrelas e a chama pelo nome. Meu Deus! Aquele que formou os montes em balança de precisão. Sabe o que é uma balança de precisão? Ela é capaz de pesar o fio de um cabelo. Ele pesou. Deus fazendo o Everest. Está pronto, bichinho. Aquele que mediu os céus a palmos.
Estudiosos dizem que tem milhões de anos-luz o universo. Ele mediu a palma. Olhe para ele, olhe para cima, olhe para a criação, olhe para a sua vida, olhe para o que Deus está fazendo, sustentando, irmãos. E aí tome uma decisão, se você pode ou não confiar, crer e obedecê-lo. Amém? Fique em pé no seu lugar.